Pronto, a partir de agora estamos gravando, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar aí nossa última aula, né, antes da AV2. Na aula passada a gente fez uma revisão. Nessa aula a gente vai resolver algumas questões. Todas essas questões que eu coloquei aqui são questões ou de concurso ou de exame de ordem, certo? Para vocês verem como cai questão de direito das obrigações nessas provas, como costuma cair. É raro o concurso na área de direito que não vai cair direito civil e, mais especificamente, a parte de obrigações, contratos. É muito raro. Concursos para magistratura cai, para Ministério Público, para polícia, para advocacia pública, né? Tanto as procuradorias estaduais e municipais como a AGU. Exame de ordem, não preciso nem dizer, né? Também cai. Tanto na primeira como na segunda fase. Quem pretende fazer segunda fase em direito civil, normalmente vai ver questões de obrigações, de contratos, é o grosso da advocacia na área civil. Família também, né, cai muito em provas, enfim. Vocês vão ver que cai muito, é muito do que a gente viu, não foge muito e cai muito a letra da lei. Vocês vão ver que praticamente todas as questões que a gente vai resolver aqui, se não todas, realmente eu não lembro se são todas, mas se não forem todas, a grande maioria está na legislação de forma bem clara. Não precisa fugir muito do que já diz a legislação, não, certo? Então, eu vou pegar aqui. Vocês já têm essas questões, que foram as questões que foram passadas em todos os exercícios de fixação, né, do 1 até o 5, a partir da parte que trata de pagamento até a parte de inadimplemento, certo? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar. Vou pegar aqui. Mesa. Aqui, questões, revisão. E as questões da prova de vocês não vão ser iguais, obviamente, a essas, mas não foge muito também, é o mesmo estilo. Vocês vão ver até que as questões, muitas questões repetem os mesmos itens errados, ou mesmo a resposta certa. Ok? Pois é, Nair, eu também achava que era feriado, mas a informação que a gente teve aqui em Maracanã não é feriado, não. Por isso que está tendo aula hoje, certo? Mas é uma revisãozinha, não é matéria nova. Enfim, vamos para frente. Eu também achei que era, mas a informação que foi passada é que não era feriado, não, certo? Vamos lá. Começar com essa primeira questão aqui, que trata de pagamento. Vocês vão ver que é uma questão simples de resolver, certo? Essa questão, ela trata de pagamento e, mais especificamente, ela trata daquela parte do pagamento que fala a quem se deve pagar. Ok? Vamos lá para os itens, vamos ver o que é que está certo, o que é que está errado, por que é que está certo, o que é que está errado. Peguem o Código Civil aí de vocês, certo? Vou deixar o meu aqui na outra aba aqui, que eu vou abrindo para a Helena. Vamos lá. O pagamento, né, e aí o item completa a frase, né? O pagamento, item A, feito de boa fé ao credor putativo é válido, salvo se provado depois que ele não era credor. Quem é o credor putativo, pessoal? O credor putativo, como a gente já viu, tanto na aula de pagamento como na aula de revisão, na aula passada, é que aquele credor que pode ser que não seja o credor, mas traz todas as características de credor, e que o devedor não é obrigado a saber que aquela pessoa não é credora, certo?
Eu dei até o exemplo do... Já eu te respondo, certo, Nailton? Só para concluir o raciocínio aqui. Só para a gente concluir o raciocínio, depois eu te respondo. Eu dei aquele exemplo da imobiliária, que o locatário continua a pagar para a imobiliária, achando que a imobiliária representa o locador, mas na verdade não representa mais, só que o locatário não era obrigado a saber, certo? Então é sobre o credor putativo esse item A. E ele está errado. Por quê? Por causa desse salvo aí no final, certo? Se vocês pegarem o artigo 309, ele diz que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, então até aí o item está correto, mas ainda que provado depois que não era credor, não tem esse salvo, certo? Ainda que provado, é válido. Só respondendo aqui ao Nailton, que falou aqui da questão do feriado, Nailton, na verdade, não se preocupe não que ninguém vai ser prejudicado não por dois motivos. Primeiro que aqui é como se fosse uma aula extra, né? O nosso planejamento foi até a quinta passada mesmo, eu estou resolvendo essas questões que vocês já pegaram no exercício, e a aula vai ficar gravada também, para quem não puder assistir hoje, assistir depois, certo? Não tem matéria nova, não vai ser falado nada do que já não foi falado antes, é só uma revisão mesmo, uma resolução de questões, porque, como eu falei, nós como professores, a gente recebe os comandos da direção, a direção informou que deveria ter aula hoje, então a gente está aqui dando aula hoje, certo? Mas se não puder ficar, como eu falei, não tem problema, não vai ser dado nada novo, ninguém vai ser prejudicado, a aula está gravada para assistir depois, quem quiser, certo? Valeu. Vamos lá, então o item A está errado por causa desse salvo, então mesmo que provado que depois ele não era o credor, se o devedor estava pagando de boa fé e não era obrigado a saber que aquele credor putativo não era o credor, o pagamento é válido, certo? Então, esse salvo aí, para a questão estar correta, deveria ser substituído por ainda que provado, né? Item B. Deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Está correto. Se vocês pegarem aí o artigo 308 do Código Civil, fala exatamente isso, certo? Exatamente isso. Isso é exatamente o que diz o artigo 308 do Código Civil, certo? Deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, como a gente falou, né? O pagamento ele deve ser feito ao credor ou ao representante do credor. Se for pago a uma terceira pessoa, ele só vai valer depois de o credor ou o representante do credor ratificarem, confirmarem o pagamento, tá? Ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então, está correto o item B, artigo 308. Item C, não vale quando cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Em nenhuma hipótese, pessoal, sempre nas questões de direito, quando vocês pegarem itens que falem em nenhuma hipótese, sob hipótese alguma, nunca ou sempre, desconfiem da questão, tá? Porque provavelmente ela vai estar errada. Por quê? Porque no direito normalmente a gente tem exceções, né? As regras. A regra é essa mesmo, não vale quando cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Você vai fazer um pagamento sabendo que o credor é incapaz, não tem capacidade de quitar, né? Você tem que fazer ao representante dele ou alguém que tenha capacidade para quitar. Né? Então, a regra é que não vale. Só que esse em nenhuma hipótese está errado. Por quê? Porque se você comprovar que aquele pagamento feito ao credor incapaz se reverteu em favor dele, aí é uma questão de vedação e enriquecimento sem causa. Aí vale sim o pagamento. E é isso que diz o artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Ou seja, fazendo uma interpretação ao contrário do senso aqui, não vale o pagamento se o devedor não provar. Ou seja, se o devedor provar que em benefício do credor efetivamente reverteu o pagamento, esse pagamento é válido sim. Então, esse em nenhuma hipótese está errado. Ok? Item D.
autoriza-se a recebê-lo o portador da quitação, fato que origina presunção absoluta. Também é complicado esse termo presunção absoluta, tá? Normalmente, as presunções previstas em lei são relativas. Qual é a diferença de presunção relativa para absoluta? A presunção relativa, ela admite prova em contrário. A presunção absoluta, não. Né? A presunção relativa é a juris tantum, e a absoluta é a juris et juri. Certo? Então, esse fato, essa questão estaria certa se falasse fato que origina presunção relativa. Aí estaria correto. Certo? É o que diz o artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Ou seja, há uma presunção de que ele pode receber, salvo se as condições contrariarem. Ou seja, se é salvo se as circunstâncias contrariarem, então não é uma presunção absoluta, ok? É uma presunção relativa. Então, item D está errado. Item E. O pagamento feito pelo devedor ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros. Deixa eu tirar aqui, que tem um negócio na frente, eu não estou conseguindo ler aqui. Vamos lá, continuando. Ou da impugnação a ele oposta por terceiros, não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, prejudicado o direito de regresso contra o credor. Está errado por causa desse final aí, prejudicado o direito. Ele tem sim o direito de regresso, isso está no artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre esse crédito, ou seja, o devedor sabia que aquele crédito estava penhorado, o pagamento não valerá contra estes. Ok, contra quem impugnou esse crédito, contra quem penhorou esse crédito, quem pediu a penhora, que poderão constranger o devedor a pagar de novo. Ou seja, o credor pode ser obrigado a pagar de novo, mas o credor vai poder ter o direito de regresso contra o credor. Vou dar um exemplo para vocês do caso, certo? Para ficar mais claro. Supondo que A tenha uma dívida, né, seja devedor de 100 mil reais a B, certo? Só que B está sofrendo um processo de execução, e nesse processo de execução, C pediu, que é um terceiro, que tem uma relação aí jurídica com B, pediu a penhora desse crédito. Eu quero que esse crédito seja penhorado para garantir a execução. E aí o A, que é o devedor do B, foi intimado disso, não pague para o B porque esse crédito está penhorado. Deposite em juízo, enfim. Não pague para o B porque esse crédito está penhorado. Mas se mesmo assim, mesmo sabendo que o crédito está penhorado, vai e paga para B, o C tem o direito, poderá ter o direito de cobrar de A de novo para pagar de novo os 100 mil reais. Certo? Só que aí, nesse caso, se A pagar a segunda vez, vai ter o direito de regresso contra B, que era o seu credor, certo? Pela vedação do enriquecimento ilícito, certo? Então, está errado o item por quê? Porque o item fala prejudicado o direito de regresso contra o credor. Não, o devedor teria o direito de regresso, sim, contra o credor se tivesse que pagar 2 vezes. Ok? Percebam aí, pessoal, essa questão que trata sobre pagamento. Foi uma questão de concurso, eu confesso que eu não me lembro qual foi a prova que caiu essa questão, não coloquei aqui, eu até tenho que mudar isso, eu quero começar a colocar qual foi a prova, porque às vezes a gente tem uma impressão de que, um concurso para juiz, para delegado, são questões muito complexas, às vezes não, tá? Lógico, tem questões mais complexas, mas também tem questões mais simples. Essa questão que o examinador fez, podem reparar aí no Código Civil, na seção 2 do capítulo 1, o título 3 fala do adimplemento e extinção das obrigações. A gente tem o capítulo 1 que trata do pagamento. A seção 2 do capítulo 1 tem 5 artigos, certo? Daqueles a quem se deve pagar. Tem 5 regrinhas aí, 5 artigos.
o que é que o examinador fez? Ele pegou e colocou 5 itens, cada um tratando de um artigo, só que botou em 4 deles alguma coisa errada e em outro botou exatamente o que diz o artigo. Tá? É simplesmente a letra da lei, ok? Lógico que numa prova que tem, como um exame de ordem, por exemplo, que tem 80 questões, né, que trata de, tanto de, que vai do direito, de teoria do direito até direito ambiental, né, tem, enfim, várias disciplinas e não é pesquisado, né, você não vai estar com o Código Civil ali, mas você pode ver que não é tão complexa a questão. É simplesmente a letra da lei, ok? Vamos lá para outra questão aqui. Qualquer dúvida, viu, pessoal? Podem perguntar. Acerca do pagamento das obrigações, assinale a alternativa correta. Vejam que é o mesmo assunto, né? O mesmo assunto da questão passada. Vamos lá. Vocês vão ver também que tem erros similares nas questões. Item A. O terceiro não interessado pode pagar a dívida se o fizer em nome e a conta do devedor. Até aí tudo bem. A gente viu que quem pode pagar a dívida? O credor, o terceiro interessado ou o terceiro não interessado. O que vai mudar aí vai ser cada consequência, né, do pagamento. Até aí tudo bem. Salvo oposição deste. Até aí tudo bem também, que o devedor pode se opor. E se pagar a dívida em seu próprio nome, ou seja, se o terceiro não interessado pagar a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar. Ok, mas não se subroga nos direitos do credor. Correto, pessoal. Tá certo o item. Por quê? O terceiro não interessado, ele pode pedir o reembolso, mas ele não se subroga nos direitos do credor. É diferente do terceiro interessado. Quem é o terceiro interessado? É quem pode se afetar pelo não pagamento. Um fiador, por exemplo. Tá? Terceiro não interessado é, por exemplo, um pai que paga a dívida do filho. Ele tem um interesse ali afetivo, mas ele não tem um interesse jurídico. Tá? Isso aí é o que diz o artigo 304, o caput e o parágrafo único. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, ou seja, o terceiro não interessado pode pagar também, se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Aí a gente vai para o artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Exatamente o que diz o item A. Então, está correto o item A. Vamos para o item B. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, salvo se provado depois que não era credor. A gente já viu que está errado, já viu que a resposta está no artigo 309. Olha aí outra questão que envolve aí essa parte do credor putativo. Cai muito esse assunto nas provas, certo? Artigo 309, está errado. E aí a questão ainda continua. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Nesse caso, essa segunda parte está certa, que é o que diz o 312, mas o item está errado, né, o item B, por conta da primeira parte, que é a do artigo 309, certo? Então, vejam aí que foram os mesmos assuntos da questão passada, né, da primeira questão. Então, está errado o item B. Item C. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Desculpa, pessoal, é ilícito, o item C diz, é ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas e são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como
para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Na verdade, só uma letra torna a questão errada, né? O I do ilícito. Se fosse lícito, convencional, aumento progressivo de prestações, estaria certo. Né? Porque é lícito, sim, o aumento progressivo de prestações está no artigo 316 do Código Civil. Diz o seguinte: é lícito, convencional, aumento progressivo de prestações sucessivas. Certo? E aí o 318 trata do resto, que também tá, o resto do item está correto, está no artigo 318, mas esse lícito aí acaba matando o item. Tá? Vamos lá para o D de dado. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. E, se designados 2 ou mais lugares, cabe ao devedor escolher entre eles. Pessoal, essa questão pega muita gente, certo? Pega muita gente. Por quê? A maior parte dela está correta. Está no artigo 327, parágrafo único. A maior parte está correta. Só que o final está errado. Só que, pela própria lógica do Código Civil, dá a impressão de que o item está correto. Por quê? Vamos lá. O que é que diz o Código Civil? O Código Civil diz, no artigo 327, que efetuar-se o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se, do contrário, resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Até aí o item está correto. Só que, veja, você vai fazer a prova da OAB, exame de ordem, né, de concurso, do ENAD, enfim, qualquer prova que você vai fazer, uma prova de um concurso para um estágio, ou uma prova de um escritório de advocacia que você vai trabalhar, enfim. Você não está com código, e aí é muita informação e você pode acabar sendo levado ao erro. Por quê? Você sabe que a regra do Código Civil é que o pagamento é feito no domicílio do devedor. Beleza, no domicílio do devedor. Até aí tudo bem. Isso aí a gente estudou, né, que quando foi estudado o lugar do pagamento, e quando a gente estudou do lugar do pagamento, a gente viu que a regra é que a dívida é quesível. Né? A dívida é quesível. Se nada for ajustado entre as partes, a dívida é quesível. Ok. Então, você está lembrado disso? Não. O pagamento é no domicílio do devedor. Salvo se as partes convencionarem diversamente, né? Autonomia privada, princípio, ou se o contrário é resultado da lei, né? A lei disser uma coisa diferente, ou da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Beleza, isso aí é tranquilo. E aí você vai para a segunda parte. Se designados 2 ou mais lugares, cabe ao devedor escolher entre eles. E aí essa parte você não lembra, você não tem certeza. Só que aí você vai pela lógica. Não, peraí. Se as partes não combinarem nada, a dívida é quesível, né, no domicílio do devedor, ou seja, o devedor é que está na posição mais confortável, porque ele não precisa ir fazer o pagamento, o credor que vem receber, né, dívida quesível. Inclusive, o Código de Processo Civil prevê, né, que em ações de cobrança, a regra é que a ação de cobrança deve ser protocolada, né, no foro do domicílio do devedor, do executado, né, do réu. E aí você pensa, peraí, se eu tenho uma dívida quesível, se a regra é essa, a regra provavelmente, quando tem 2 ou mais lugares e as partes não ajustaram quem é que iria escolher, então cabe ao devedor escolher. Se a regra é dívida quesível, no caso de 2 ou mais lugares, o devedor é que vai escolher. E é aí que muita gente erra, tá? Porque o parágrafo único diz que, do 327, diz que designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então, a regra é dívida quesível.
pagamento no domicílio do devedor, mas escolhidos 2 ou mais lugares e não definido quem escolheria esse lugar, quem escolhe é o credor, então o item D está errado. Atenção com isso aí, pessoal. Vamos lá, continuando. Item E. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato, no caso de falência do devedor, recuperação judicial ou estado notório de insolvência. Pessoal, só um minutinho que eu vou só resolver uma coisa aqui. 30 segundos. Pronto, pessoal. Minha esposa estava aqui falando no telefone alto, eu pedi para ela falar mais baixo, certo? Continuando, até me perdi aqui. Item E. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato, no caso de falência do devedor, recuperação judicial ou estado notório de insolvência. Vamos lá. É isso mesmo, Wilson. Apenas uma palavra na hora não dá para lembrar. Às vezes confunde mesmo. Por isso que você tem que estar bem afiado quando for fazer essas provas, né? Os concursos, eles pegam cada vez mais no detalhe. Vamos lá. Esse item a resposta dele está no artigo 333, que fala do tempo do pagamento. Acho que quando a gente for estudar esse artigo, eu comentei com vocês que existem possibilidades do crédito ser cobrado, da dívida, do vencimento ser antecipado. Quando é que o vencimento é antecipado? A minha dívida vai vencer em setembro, mas por algum motivo o vencimento se deu antecipadamente, eu já posso cobrar. Quais são esses casos? Diz o artigo 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. 2 pontos. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores, a gente até falou sobre concurso de credores, o que era o concurso de credores, né? Não sei se vocês lembram essa parte, mas o concurso de credores ele é um instrumento jurídico processual para distribuir pagamentos a uma coletividade de credores de um devedor insolvente, certo? E aí verifica-se a insolvência quando o patrimônio desse devedor, o ativo dele, não for suficiente para quitar todas as suas dívidas. Certo? Então, quando essa é a primeira possibilidade, no caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Segunda hipótese, se os bens hipotecados ou empenhados não forem penhorados em execução por outro credor, ou forem penhorados, né? Ou se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, ou se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Essas são as possibilidades. O que é que diz o item E aí da questão? No caso de falência, recuperação judicial ou estado notório de insolvência, né? Traz possibilidades que a lei não traz. E vencimento antecipado tem que estar previsto na lei, tá? Então, está errado o item E, artigo 333. A gente vai ver uma questão interessante, talvez, não sei se é a próxima, sobre esse assunto. Não é essa não, então tem outra depois. Vamos continuando. No tocante ao pagamento, outra questão que trata de pagamento. Não é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas pela insegurança patrimonial causada ao devedor. A gente já viu que é lícito, sim, tá? Não há óbice, está no artigo 316. Então, vamos passar que a gente já viu que é lícito, sim, convencionar. Então, está errado o item A. B, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Ok, a gente viu isso aí mesmo. O credor não é obrigado. Aí a gente vai para a segunda parte. Salvo se mais valiosa, pois nesse caso faltará interesse econômico à rejeição. O que é que diz o item? Peraí.
o credor ele não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Se lhe é devido esse copo, ele não é obrigado a receber algo diverso desse copo. Beleza, até aí tudo certo. Aí o que é que o item diz? Salvo-se mais valiosa. Ou seja, se eu trouxer um copo de ouro, esse credor vai ser obrigado a aceitar, porque ele não tem interesse econômico em rejeitar, porque é um copo que vale mais. Essa parte está errada, tá? Essa parte está errada. O artigo 313 diz que o credor não é obrigado a receber prestação diversa daquela lhe devida, ainda que mais valiosa, tá? Então, se você deve ao credor X, ele só é obrigado a aceitar o X. Ele não é obrigado a aceitar algo mais valioso que o X, tá? Não, provavelmente ele aceitaria, mas ele não é obrigado. Ok? Então está errado o item B também. C de casa. Quando o credor de boa fé ao credor putativo... desculpa. No tocante ao pagamento, quando feito de boa fé ao credor putativo é válido, salvo se provar depois que não era o credor. Está errado de novo, artigo 309. Vejam só, a terceira questão que eu peguei sobre pagamento, eu não peguei, eu peguei aleatoriamente, certo? Eu não peguei, eu quero pegar uma questão que fale sobre credor putativo. Não, eu fui fazer pesquisas em provas de concurso, questões sobre pagamento. Vejam só, as 3 questões até agora, todas as 3 têm um item que fala de credor putativo. E está errado também, né? Ainda que provado depois que não era credor, está no artigo 309. Desde dado, no tocante ao pagamento, em qualquer hipótese, considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação pela presunção legal absoluta daí decorrente. Também está errado, certo? Também está errado. Não é uma presunção legal absoluta, é uma presunção relativa, ok? Está no artigo 311. E também a gente já viu na questão passada, ou foi na primeira questão. Item o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito a reembolso no vencimento, artigo 304, 305, também vimos já isso. Vejam só como se repetem as questões, certo? Foram 3 questões de 3 provas diferentes, provavelmente de anos diferentes. Normalmente, quando eu filtro a minha pesquisa, eu filtro dos últimos 3 anos, para não pegar a questão muito antiga. Tá? Então, vejam só, foram 3 provas diferentes. Peguei 3 questões sobre pagamento, as 3 com itens muito parecidos, certo? Itens muito parecidos. Quarta questão de certo e errado, que também já trouxe um assunto que a gente viu, tá? Nos termos do Código Civil, quanto ao lugar do pagamento, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, ok? Salvo se as partes convencionais diversamente, do contrário, resultado de lei, da natureza, da obrigação ou das circunstâncias, tudo certo. Designados 2 ou mais lugares, cabe o correto seria credor, escolher entre eles, aí está o devedor. Errado, artigo 327, parágrafo único. Ok? Então está errado também essa questão. Desculpa, pessoal, não mudei aqui, né? Pronto. Então está errado esse item. Tem algumas bancas que gostam de colocar esse tipo de questão, né? Questão de certo e errado. Salvo engano, o CESP gosta muito desse tipo de questão e acaba tornando a prova bem difícil, porque normalmente eles colocam que uma questão certa, errada anula uma certa, né? Então, quando você não tem certeza da questão, às vezes é melhor até você nem marcar, né? É bem complicado esse tipo de prova, né? Mas vamos lá, continuando. Mais uma questão. Outra questão sobre pagamento. Essas questões aí, que é só ABCD, porque realmente eu não me lembro qual é a prova, mas quando é só ABCD, provavelmente é de OAB, né? E as questões da OAB, pelo menos pelo que eu lembro, que quando eu fiz na época, né? Já faz tempo que eu fiz, né? Acho que eu fiz em 2009, minha prova da OAB. Eu me formei no final de 2009, mas eu fiz antes, né?
Antigamente, não sei se ainda é assim, né? O pessoal tem o costume de fazer antes. Antes mesmo de fazer até minha monografia, eu já fiz a prova do AB, graças a Deus passei e fui apresentar minha monografia tranquilo. Mas normalmente, na época eram 100 questões, agora são 80, mas normalmente era ABCD, né? E normalmente nas questões você elimina logo duas, né? E fica uma dúvidazinha entre duas. Não sei se ainda é assim, vamos ver. Essa questão é questão de OAB, até porque são só 4 itens aí. Assinale a alternativa correta relativa ao pagamento. Item A. As despesas com o pagamento e a quitação presumem-se a cargo do credor. A gente falou sobre isso. Artigo 325. Vamos lá. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Então, a despesa com o pagamento é do devedor. Essa é a regra, certo? O devedor é que tem... se tem que... Eu vou dar um exemplo simples. Se o pagamento vai ser por transferência bancária, quem vai pagar a tarifa da TED, né, é o credor, é o devedor que está pagando, que está transferindo, certo? Exemplo simples. Essa é a regra. B de bola, o pagamento feito ao credor incapaz, vejam só aí outro item se repetindo, o pagamento feito ao credor incapaz de quitar é válido. Ainda que ciente o devedor da incapacidade, desde que fique provado que o pagamento reverteu em benefício do credor. Está correto, artigo 310. Vejam o que é que o examinador faz. Ele muda um pouco a ordem das coisas. O que é que o artigo diz? Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. Vejam o que diz o artigo e o que diz o item. Dizem a mesma coisa, só que de formas diferentes. O item diz que o pagamento é válido desde que fique provado que o pagamento se reverteu em benefício do credor. O artigo diz que não vale o pagamento se o devedor não provar, ou seja, o que é que significa? Que se o devedor provar, o pagamento é válido. Se o devedor provar que o pagamento se reverteu em benefício do credor, então o pagamento é válido. Ok? Então, esse item B diz exatamente o que diz o artigo 310, só que de forma diferente. Tá? Perguntem se tiver alguma dúvida, tá? Item correto é o item B, artigo 310. C. O pai que não fez parte da relação jurídica obrigacional na qual o filho figurou como devedor pode, em nome próprio, saldar o débito do filho, subrogando-se nos direitos do credor. Pessoal, essa questão também pode pegar muita gente. Esse item a gente já viu nas questões anteriores. Nesse caso aí, o pai que não fez parte da relação jurídica obrigacional na qual o filho figurou como devedor, o pai nada mais é do que um terceiro não interessado. Mas como assim o pai não é interessado por uma dívida que o filho fez? Todo pai se interessa, se preocupa com o filho, tá ok, mas esse interesse não é jurídico, esse interesse é familiar, interesse é um laço, é emotivo, enfim. Não tem nada a ver com interesse jurídico. Interesse jurídico quem tem é um fiador, por exemplo. Tá? É um locatário, é uma pessoa que pode ser prejudicada juridicamente caso a dívida não seja paga. O pai está pagando por uma questão de laço familiar. Tá? Então, nesse caso, o pai é um terceiro não interessado. E um terceiro não interessado que paga em nome próprio a dívida, ele pode pedir reembolso, mas ele não se subroga nos direitos do credor. Ok? Artigo 304, 305, fala isso. A gente já respondeu questões com esses artigos. Diz o 305, o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Ok? O pai que não fez parte da relação jurídica é terceiro não interessado. Ok? Vamos lá para o item D de dado. Considere que Mévio
deu em pagamento a Glaucius por dívida regular, vencida e pré-existente, 2 sacas de café que o credor de boa-fé consumiu. Vamos lá contextualizar. Eu tenho Mévio, que é o devedor, e o Glaucius é o credor. O que ocorreu aqui? Uma dação em pagamento. O Mévio deu em pagamento, né, 2 sacas de café para Glaucius. Glaucius recebeu, aceitou o pagamento e de boa fé consumiu, né, as sacas de café. Consumir não quer dizer que ele fez o café e tomou 2 sacas de café, não. Consumiu. Ele ou revendeu, ou ele fez algum negócio, enfim. Consumiu. De boa fé. Importante. Posteriormente, descobriu-se que as sacas de café foram alienadas a non domino. Esse non domino era para estar em itálico, certo? Que é uma expressão que... Por que foram alienadas em non domino? Porque elas não pertenciam a Mévio. Mévio, ele deu em pagamento aquilo ali para Glaucius sem possuir autorização para isso. Não era dele as sacas. As sacas eram de Adriano, que é outra pessoa que não tem nada a ver com a relação jurídica de Mévio e Glaucius. Aí o que é que diz o item D? Nesse caso, Adriano poderá cobrar as 2 sacas de café de Glaucius. Glaucius é o credor de Mévio que recebeu as sacas e consumiu de boa fé. O item está, obviamente, errado. Ele não pode cobrar de Glaucius, ele pode cobrar do Mévio. O Glaucius não tem nada a ver, recebeu de boa fé. Tá? Artigo 307, parágrafo único. O que é que diz o artigo 307, parágrafo único do Código Civil? Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la, certo? Então, não se pode cobrar do credor que de boa fé recebeu e consumiu. Não se pode cobrar de Glaucius, ok? Também, essa questão, apesar de trazer um caso concreto, né, exemplificar, colocar personagens, não deixa de ser a letra da lei também, tá? Vocês vão ver que cai muito também isso para tornar a questão um pouquinho mais difícil, para não ser simplesmente aquela letra da lei, né, exatamente o que está escrito no código, tá? Mas só com o Código Civil vocês resolvem facilmente também. Vamos lá, continuando. Essa é a questão... Deixa eu ver aqui só para me situar. A 6ª questão, Pronto, essa questão, pessoal, ela é muito boa porque ela é estilo as questões que a própria Nassau pede para a gente elaborar, que são questões que trazem um caso concreto, né, enfim, uma história na questão, né, não é simplesmente falar o pagamento, tal. Na minha opinião, é importante os 2 tipos de questão, porque na OAB, em concursos, enfim, caem os dois tipos, né? Mas vamos lá. Questão de um caso concreto. Max é um grande produtor de milho. Em janeiro de 2020, sua safra foi colhida e vendida para 3 amigos. Ou seja, o Max vendeu a safra dele para 3 pessoas, Thales, Pedro e Luiz. No contrato restou estabelecido que Thales e Pedro não prestariam garantia, ou seja, não dariam nada em garantia, e Luiz deu como garantia o direito de uso do seu terreno. Essa é a garantia do Luiz. Thales e Pedro, desde o início, não deram garantia. Restou estabelecido também que o prazo de pagamento seria em setembro de 2020. Ou seja, Max entregou a safra para essas 3 pessoas, 2 delas não deram garantia, uma deu. Por que garantia? Porque essas 3 pessoas só fariam o pagamento em setembro, né, desse milho. Então, Max passou a ser credor de Thales, Pedro e Luiz. Luiz deu como garantia o direito de uso do seu terreno. Pagamento, vencimento, setembro de 2020. Porém, o terreno que Luiz deu em garantia se tornou insuficiente para garantir o débito, ou seja, o terreno desvalorizou e não era suficiente para garantir o débito. E, procurado por Max, né, Luiz foi procurado por Max, se negou a reforçar sua garantia.
E Thales, por sua vez, declarou falência, que é um outro devedor. Considerando a data atual, quando a questão diz isso, pessoal, considerem a data que vocês estão fazendo a questão, seja a prova ou o exercício. Então, considerando a data atual, que dia é hoje? 11 de junho. Considerando a data atual, Max poderá exigir o pagamento imediato da dívida por Thales e Pedro, uma vez que eles não prestaram nenhum tipo de garantia. Ou seja, o item A está dizendo que ele pode cobrar antecipado a dívida porque Thales e Pedro não prestaram nenhum tipo de garantia. Está errado, pessoal, certo? Está errado por quê? Porque, nesse caso, já foi acertado desde o início que Thales e Pedro não prestariam garantia. Tá? Não é que eles se comprometeram a prestar garantia e não prestaram, aí tudo bem, mas nesse caso não. Thales e Pedro, desde o início, não prestariam garantia. Então, não se pode exigir o cumprimento da obrigação imediata, o pagamento imediato deles por conta disso. Tá? Então, o item A está errado. B de bola. Não poderá exigir o pagamento imediato de nenhum dos três, uma vez que o contrato estabelece a data de pagamento e a dívida não está vencida. Essa seria a regra. Se a dívida vence em setembro, ele só pode exigir o pagamento em setembro. Mas a gente viu que existem casos em que ocorre o vencimento antecipado. Por isso, essa questão está errada. A gente vai ver que em 2 casos aí, ele pode sim exigir. É caso de vencimento antecipado. C. Apenas poderá exigir o pagamento imediato de Luiz, pois sua garantia não foi reforçada. Veja, a questão em parte está certa. Realmente ele pode exigir o pagamento imediato de Luiz, pois sua garantia não foi reforçada. O erro está em apenas. Apenas poderá exigir o pagamento imediato de Luiz. Está errado por quê? Porque o Thales declarou falência. Se o Thales declarou falência, a gente vai ver que o artigo 333 fala que, no caso de falência, também há vencimento antecipado. Então, não é apenas. E se o item C tivesse, poderá exigir o pagamento imediato de Luiz, pois sua garantia não foi reforçada. Estaria correto? Estaria. Mas não era para falar do Thales também? Se não tivesse o apenas, tivesse apenas poderá exigir o pagamento imediato de Luiz, ele está falando uma coisa certa. O item estaria falando uma coisa certa, que ele pode exigir o pagamento imediato de Luiz. E o Thales, não, ele não falou nem que podia, nem que não podia. Ele falou do Luiz. Tá? Mas como ele fala apenas poderá, o item está errado. Item D. Não estou conseguindo tirar uma marcação daqui. Deixa eu ver. Pronto. Apenas poderá exigir o pagamento imediato de Thales, pois ele declarou falência, mesmo caso. Se não tivesse o apenas aí, o item estaria correto. Poderá exigir o pagamento imediato de Thales, pois ele declarou falência. Bem correto. Então está errado também, porque pode do Luiz e do Thales, que é o que diz o item E. Poderá exigir o pagamento imediato de Thales e Luiz. Ponto. Mas ele não diz por quê. Tá, mas poderá. E se ele dissesse, poderá exigir o pagamento imediato de Thales e Luiz, pois, e desse uma justificativa errada, aí o item estaria errado. Tá? O item estaria errado. Então, eu tenho que saber aí, interpretar bem, tomar cuidado com as respostas, tá? E esses itens C e D, se não tivessem o apenas, estariam corretos. Que ele pode, tanto do Thales como do Luiz, por motivos diferentes. Um porque a garantia não foi reforçada, um porque declarou falência. E o Pedro? Não, o Pedro está na dele, certo? O Pedro não declarou falência, o Pedro não prestou garantia desde o início, a questão não fala nada do Pedro, tá? A gente tem que trabalhar com o que a questão informa para a gente, a questão não fala nada do Pedro, então ele pode exigir o cumprimento imediato, Thales e do Luiz, isso está no artigo 333, tá? Que a gente até leu, a questão passada foi retrasada, tá? Que são os casos de vencimento antecipado. Falência, questão de não reforçar a garantia, concurso de credores, enfim. Ok? Então, item E, artigo 333. Sétima questão. Qualquer dúvida, viu, pessoal? Podem perguntar, pedir para eu voltar aí, se não estiverem escutando direito também, tá? Vamos lá.
assinale a alternativa correta sobre a novação. Aí é que a gente já muda, de assunto, né? A gente sai da teoria do pagamento para as formas especiais de pagamento, uma delas é a novação. Então, vamos lá, assinale a alternativa correta acerca, né, sobre a novação. Vejam só, quando vocês estão fazendo, por exemplo, a nossa prova, que é pesquisada pelo Código Civil, eu tentaria resolver, se eu não soubesse resolver, é que eu iria pegar o Código Civil. Mas pegando o Código Civil, se é sobre inovação, vai logo direto lá, 360 ao 367, que está lá a resposta, tá? Então, vamos lá. As obrigações anuláveis podem ser objeto de inovação. Está correto. Artigo 367. Vamos lá para ver o que é que diz o artigo 367. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação, obrigações nulas ou extintas. Ou seja, nulas ou extintas não podem ser objeto de inovação, salvo as simplesmente anuláveis. Então, obrigações anuláveis podem ser objeto de inovação. Eu não vou entrar no mérito aqui da diferença de obrigação nula para anulável, tá, pessoal? Foram matérias passadas, até de semestre anterior. Tá? De negócio jurídico nulo, anulável, enfim. Então, está correto o item A, artigo 367. B de bola. Na novação, por substituição do devedor, é imprescindível o consentimento deste. Ou seja, quando a gente vai novar uma obrigação, substituindo o devedor, é imprescindível que o devedor consinta. Está errado. Não precisa. Artigo 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Letra da lei aí, tá? C de casa. A extensão do prazo para pagamento de determinada obrigação implica inovação? Não, pessoal. A gente viu que não tem um artigo que não é que tem um artigo que fale, nem precisaria ter artigo que fale com todas as letras isso, tá? Por quê? Porque a novação, ela extingue uma obrigação e cria uma nova, o próprio nome diz, novação. Estender o prazo de um pagamento de uma determinada obrigação não é novar, a obrigação continua. A única coisa que o credor fez é dar um prazo maior para o devedor pagar, cumprir a obrigação, tá? Isso não é novação. A novação, as hipóteses, estão no artigo 360, e o artigo 361 fala, não havendo ânimo de inovar, ou seja, intenção de inovar, não há novação, tá? Vamos lá. Item D de dado, é isso? D de dado. A novação, em regra, não extingue as garantias da dívida. Artigo 364, extingue sim, tá? Extingue as garantias da dívida. A não ser que na novação crie-se uma nova garantia, mas extinguiu a anterior. Item E, é vedado no ordenamento jurídico brasileiro a novação de forma tácita. Está errado. É possível sim, artigo 361. Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Então, não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito. Ou seja, pode haver inovação tácita, sim. Okay? Não precisa expressamente, basta a demonstração da intenção de inovar das partes para que haja inovação. Vamos lá, continuando. Outra questão sobre inovação. Assinale a alternativa que representa a hipótese de inovação no contexto do direito das obrigações. Para a gente não perder muito tempo com essa questão, sair lendo item por item, basta a gente pegar o artigo 360 e ver as hipóteses. E o item D é uma das hipóteses, é o item correto. Novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o credor. Tá? As hipóteses de inovação estão no artigo 360. Ok?
e o item D está no inciso 2. Todos esses outros casos aí não tratam-se de inovação. Vamos lá. O credor se recusa ao recebimento de determinado pagamento sem justa causa. Isso aí pode ser caso de pagamento em consignação. B, a pessoa obrigada por 2 débitos indica a qual deles oferece pagamento. Isso é imputação ao pagamento. Item C, em relação a uma mesma obrigação, mais de uma pessoa fica obrigada ao pagamento da totalidade da dívida. Solidariedade, isso, tá? Em relação a uma mesma obrigação, mais de uma pessoa fica obrigada ao pagamento da totalidade de uma dívida, isso é obrigação solidária. O item D está correto, item E, 2 pessoas tornam-se ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. O que pode acontecer isso aí, pode haver uma compensação, né? Então, o item D é que trata de inovação, os outros são outras hipóteses. Vamos lá para a próxima questão. Nossa nona de hoje. De acordo com o Código Civil, nas consignações em pagamento, o ato de depósito efetuado pelo devedor faz cessar. Vamos lá, consignação em pagamento, pessoal. Quando é que ocorre, quando é que pode ocorrer a consignação em pagamento? É naqueles casos que o credor, de forma injustificada, se recusa a receber ou se recusa a dar quitação, e aí o devedor vai, por meio de um depósito, deposita o valor, a coisa, conseguindo em pagamento, tá? Judicialmente ou extrajudicialmente. É mais comum até judicialmente, tá? E aí o que é que acontece no ato de depósito? O que é que acontece? O que é que a questão quer? O ato de depósito efetuado pelo devedor faz cessar. Faz cessar o quê? Os riscos e os juros da dívida. Enfim, o que é que faz cessar? Questão de OAB, exame de ordem, ABCD, tá? Como é que eu faria essa questão? Pegaria por partes, tá? Pegaria por partes. Vamos lá. Até a primeira vírgula ali, os riscos e os juros da dívida, ou só os juros da dívida, nesse caso não tem vírgula no item C, então os riscos e os juros da dívida. Vamos lá. O que é que faz cessar com o depósito? O ato de depósito efetuado pelo devedor faz cessar o quê? Por que é que o devedor deposita? Porque ele quer que ele não quer riscos para ele não quer que corra juros, ele não quer riscos de mora, de pagar uma multa, tá? Por atraso. Então, ele deposita. Tá aqui que eu estou fazendo pagamento, o credor está se recusando a receber, eu estou pagando aqui logo para não ter juros, não ter multa, enfim. Então, a primeira parte, o correto é que o depósito efetuado pelo devedor faz cessar os riscos e os juros da dívida. Tá? Os riscos e os juros da dívida. Então, o item A que fala os riscos mais os juros da dívida continuam a correr, já está errado. Aí o item B a gente já fala, o item C fala os juros da dívida impede o levantamento do valor depositado pelo devedor até que seja aceito ou impugnado pelo credor. Os juros da dívida, mas os riscos também. Tá? Essa primeira parte ali poderia até ser questionada porque não fala apenas os juros da dívida, né? Mas como o enunciado fala faz cessar, então teria que dizer, para estar correto, os riscos e os juros da dívida, ok? Isso vocês podem encontrar no Código Civil, deixa eu ver aqui o artigo, tá? Vamos lá na parte de pagamento em consignação, artigo 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos. Tá? Então, aí a gente já ficaria nessa questão entre os itens B e D.
Vamos ver o que é que diz o B. Os riscos e os juros da dívida, correto. Podendo o devedor requerer o levantamento do depósito mesmo após a aceitação do credor. Aí está errado, tá? Essa parte está errada. Depois que o credor aceita, aí ele não pode mais levantar. O que é que diz o artigo 338? Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento. Veja só, enquanto o credor não declarar que aceita, o devedor poderá requerer o levantamento, enquanto o credor não declarar que aceita. Interpretação a contrário senso, quando o credor aceita, o devedor não pode fazer o levantamento. Então, está errado o item B. O item D é o correto. Os riscos e os juros da dívida, uma vez declarada a aceitação pelo credor, o depósito não mais pode ser levantado pelo devedor. Ok? Artigos 337 e 338 respondem essa questão. Item D de dado, olha aí, direito das obrigações caindo no exame de ordem, mais uma vez. Vamos lá, continuando. Nossa décima questão de hoje, também sobre consignação em pagamento. A consignação em pagamento é caracterizada pelo depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais, extinguindo a obrigação. Ok, sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O depósito requerer-se-á no domicílio do credor, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. O que é que está errado nesse item, pessoal? O que é que está errado nesse item? Vamos lá. O item diz que o depósito requerer-se-á no domicílio do credor. No domicílio do credor. O que é que diz? Vamos primeiro pela lógica antes da gente ir para o artigo, tá? Que é inclusive o mesmo artigo da questão passada, o 337. Quando a gente vai falar de pagamento, um dos temas que a gente fala é do lugar do pagamento, que é definido, né, na relação jurídica entre as partes. As partes definem onde será feito o pagamento. Se nada for definido, vai ser no domicílio do devedor. Se o lugar do pagamento é onde as partes definirem, o local, o depósito na consignação em pagamento deve ser feito no local do pagamento e não no domicílio do credor. A não ser, lógico, que o local do pagamento seja o domicílio do credor. Então, dizer que o depósito requerer-se-á no domicílio do credor está errado. Tá errado. A não ser que no enunciado da questão dissesse: as partes convencionaram que o pagamento deveria ser feito no domicílio do credor. Nesse caso, o depósito também vai ser feito no domicílio do credor. A questão não tem nada disso. A regra é que o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento. Se for no domicílio do credor, ok. Se for no domicílio do devedor, ok. Se for num local, não é nem domicílio do credor nem do devedor, tudo bem. O depósito judicial tem que ser feito no mesmo local do pagamento, tá? Depósito judicial ou extrajudicial. Isso é o que diz o artigo 337, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento. Ok? Então está errado o item A. B de bola. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, o devedor poderá requerer o levantamento, ficando a cargo do credor o pagamento das despesas. Isso não faz sentido, né, pessoal? Artigo 337, 338, certo? Se o devedor faz o depósito e depois quer levantar o depósito, ele que pague as custas, tá? Antes mesmo do credor declarar se aceita ou não, então quem paga é o devedor, não o credor. Essa aí a gente não precisaria nem para o Código Civil, é uma questão de lógica. Imagina que eu entro com a petição inicial e aí desisto da ação. É a mesma coisa aí, praticamente. Eu que vou pagar as custas processuais. Não faz sentido a pessoa que eu entrei contra, que nem participou da relação processual, pagar as custas, tá? Então, essa não precisaria nem de Código Civil aí para responder. C de casa. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo.
embora o credor consinta, se não de acordo com os outros devedores e fiadores. Correto, tá? Correto. Isso aí está no artigo 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, se não de acordo com os outros devedores e fiadores, tá? Porque a relação pode ter outros devedores e fiadores. Então, tá correto, artigo 339. As despesas com depósito correrão sempre à conta do devedor? Não. Se o depósito for julgado procedente, o credor que paga. Pessoal, o depósito, nesse caso, entendam como uma ação de consignação em pagamento, tá? Uma ação judicial, vocês já estudaram aí em teoria geral do processo, processo civil, quem paga as custas processuais é quem perde. Tá? Então, eu não posso dizer que sempre as despesas correrão por conta do devedor. Se o devedor sair vencedor na ação, for procedente, depósito, quem vai pagar é quem saiu derrotado, entre aspas, né, porque vai receber, mas saiu derrotado é o credor. Tá? Então, ele que vai pagar as custas. Okay? Então, as despesas com depósito correrão sempre à conta do devedor? Errado. Sempre à conta do credor? Errado também. Vai depender do resultado. Ok? Se procedente ou improcedente. E o item E diz, se a dívida vencer, pendendo o litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, apenas o credor principal poderá requerer a consignação. Não existe. Se os credores estão brigando ali, estão em litígio pelaquela dívida, eu até dei o exemplo em sala de aula, se o devedor A está devendo, e aí B, C e D dizem que estão brigando por essa dívida, estão em litígio. Qualquer um dos três pode requerer a consignação. Não é só o credor principal, até porque quem é o credor principal se eles estão em litígio? Nesse caso, eu dei até o exemplo, que é uma consignação em pagamento por iniciativa do credor. O credor pede, venceu a dívida, devedor. Então, faça um depósito aqui judicial que nós três estamos brigando por essa dívida, são três pretensos credores, e aí quem vencer já está com o dinheiro ali assegurado, pago, tá? Então, não tem isso de credor principal, não existe isso. Ok? Vamos lá, continuando. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem, tá? Questão de subrogação. Essa questão é interessante, porque ela também não é necessário o Código Civil, essa questão é simplesmente de interpretação de texto, tá? Simplesmente de interpretação de texto. Dentre as hipóteses descritas a seguir, assinale aquela que encerra, quando ele fala encerra espécie de subrogação convencional, é aquela que demonstra, que prevê uma espécie de subrogação convencional. O que é a subrogação convencional, pessoal? É aquela subrogação que não decorre da lei. É uma subrogação que as partes convencionam, as partes combinam que vai ser subrogado, certo? A posição de credor, devedor, vai haver uma subrogação da posição ali, tá? Vamos lá. Item A, do credor que paga a dívida de devedor comum, do credor que paga dívida de devedor comum, nesse caso a subrogação não é convencional, é legal. Por quê? Porque está previsto no Código Civil. Tá? Vamos ver aqui qual é o artigo que fala. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida de devedor comum. Nesse caso, a gente tem subrogação? Tem, mas ela não é convencional, ela é legal. Qual é a diferença? Ela está prevista em lei. A convencional é aquela que as próprias partes convencionam, tá? Então, isso é uma subrogação legal, o item A. Artigo 346, inciso 1. Do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Também está no artigo 346, inciso 3. A subrogação aí é legal, tá? Também não é convencional. E isso é questão de OAB também, tá? ABCD. Do adquirente do imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. Também se trata de subrogação legal. E tem artigo 346, inciso 2. Vejam só, pessoal.
como essa questão aqui pode ser perigosa se você não tiver com atenção. É uma questão fácil, mas é uma questão que pode ser perigosa. Por quê? Você vai estar afiado aí em direito civil e vai resolver a questão, certo? E aí o enunciado fala, dentre as hipóteses descritas a seguir, assinale aquela que encerra espécie de subrogação. Você nem presta atenção no convencional. Você lê o item A, isso aqui é subrogação. O item A está correto, vou nem perder tempo lendo o resto. Subrogação convencional, tá? E por que é que eu digo que pode ser uma falta de atenção? Porque mesmo que você não preste atenção, por exemplo, no convencional que ele fala, né, no enunciado, se você lê o item A, você está afiado, lê o item A, está correto, lê o item B, opa, está correto também, lê o item C, está correto também, aí você volta para o enunciado. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, certo? Então eu vou ler o enunciado de novo e vejo, não, peraí, espécie de subrogação convencional, não é legal. O item A, B e C são hipóteses de subrogação, são legais. E aí o item D fala, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Isso aqui é uma subrogação convencional. Professor, explica, dá um exemplo. Um exemplo simples. Eu estou devendo determinado dinheiro a um fornecedor meu, dívida venceu e eu pego, não tenho dinheiro, mas eu vou para uma terceira pessoa não interessada e peço um empréstimo. Essa pessoa diz, eu lhe empresto. Mas eu só lhe empresto se eu ficar subrogado nos direitos desse credor que você vai pagar. Aí eu vou lhe emprestar, eu fico subrogado nesses direitos para você me pagar, eu com todos os direitos que esse credor tem. Se tiver garantia, eu quero a mesma garantia, eu quero a mesma posição desse credor. E eu aceito. Nesse caso, a lei não prevê que é obrigado, que a subrogação é automática. Se a gente não conversasse nada, ele simplesmente me emprestasse e eu pagasse, o que ele ia poder fazer era me cobrar esse dinheiro que ele me emprestou, mas ele não ia se subrogar nos direitos do credor. Mas como nós combinamos isso, convencionamos isso, é uma subrogação convencional. Item D é o item correto. Ok, pessoal? Muito boa essa questão. Apesar de que o próprio item D ele já dá uma dica, quando ele fala sob condição expressa de ficar mutuante, aqui é uma convenção entre as partes. Ok? Então, o item D é o item correto. Questão de OAB e também tratando de formas especiais de pagamento. Vamos lá. Continuando. São 5 para as 8. Vamos lá, talvez dê tempo de fazer mais 2 aí. Vamos fazer o seguinte. Como a gente já fez vários de pagamento, e não vai dar tempo de fazer todas as questões que eu vou ter aqui, eu vou pular essa de pagamento e vou para uma questão aqui de transmissão das obrigações, que é a questão 13 das que eu tenho aqui, tá? Vou botar aqui para vocês, para a gente tratar um pouco de cada assunto, né? Vamos lá. Transmissão das obrigações. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. Analise as afirmativas a seguir, relativas à transmissão das obrigações. Lembrem que transmissão das obrigações que a gente viu é cessão de crédito, assunção de dívida, que é a mesma coisa de cessão de débito, e cessão de contrato, que não está previsto no Código Civil, mas é aceito tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Vamos lá. Primeiro item 1. A assunção de dívida por expromissão é concretizada quando o terceiro assume espontaneamente a dívida, não participando o devedor originário da operação. Tá certo. A gente viu que essa assunção de dívida ela pode ser por delegação, quando o devedor delega para outra pessoa, e por expromissão, quando o devedor
nem participa dessa assunção de dívida. Chega um terceiro assumindo a dívida e nem o devedor nem é consultado, enfim. É como se ele fosse expulso ali da relação, que é bom para ele, que ele é devedor, né? Difícil acontecer isso, eu nunca vi na prática, mas é uma possibilidade, então o item 1 está correto. 2. Como regra geral, não havendo manifestação expressa, a cessão de crédito dá-se na modalidade pró soluto, isto é, o cedente não responde pela solvência do devedor. Pessoal, isso é questão de prova, tá? O item 2 é questão de prova. Cessão pró solvendo, cessão pró soluto. Qual é a diferença? Qual é a regra? A regra é o que diz realmente o item 2, tá? Como regra geral, não havendo manifestação expressa, a cessão de crédito dá-se na modalidade pró soluto. Isto é, o cedente não responde pela solvência do devedor. Ele vai responder apenas pela existência do crédito. Ele diz, o crédito existe, isso eu garanto, mas eu não garanto que o devedor é solvente. Tá? Isso é uma dívida pró soluto. Ok? Deixa eu pegar aqui para dizer o artigo para vocês, eu não sei de cabeça o artigo, mas eu falo para vocês rapidinho aqui, eu acho rápido. Vamos lá... Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. Certo? Apenas pela existência do crédito. E aí o 296 fala, salvo a estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Isso aí é uma cessão pró soluto, é a regra. Pode haver cessão pró solvendo? Pode, se as partes convencionarem, tá? Se o cedente se responsabilizar pela solvência do devedor, aí é uma cessão pró solvendo, tá? Qual é a diferença de uma para outra? Para a pessoa, para o cessionário, para a pessoa que está recebendo o crédito, recebendo a cessão, é melhor uma cessão pró solvendo, porque aí se o devedor for insolvente, ele vai poder cobrar lá da pessoa do cedente, tá? Que era o antigo credor, porque ele disse, você me garantiu que ele era solvente, então me pague essa dívida. Se for pró soluto, é melhor para o solvente, para o cedente. Porque se for pró soluto, tá aí, o crédito existe, mas eu não lhe garanto que ele vai pagar, não lhe garanto que ele é solvente. Ok? Então, o item 2 está correto. A regra é pró soluto. 3. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, sem o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Está errado. Tá errado. Precisa do consentimento expresso do credor para ocorrer a assunção de dívida, tá? Isso aí, tá, pessoal? Vamos ver o artigo aqui. 299. É faculdade da terceira assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, tá? Então, tem que ter... o credor tem que expressamente aceitar. E aí, lembrem do parágrafo único da história de quem cala consente. Não vale para a assunção de dívida. Na assunção de dívida não existe isso de quem cala consente. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Tá? Então, o credor, se não falar nada, não escrever nada, não aceitar expressamente, interpreta-se como recusa. Então, tem que ter o consentimento expresso do credor para haver a assunção de dívida. Ok? Continuando. Essa questão é boa. Questão que trata de caso concreto. Questão 14 aí dos nossos slides. Vamos lá. Por conta de mútuo oneroso, mútuo, pessoal, contrato de empréstimo, por exemplo, tá? Contrato de empréstimo de coisa móvel. Contrato de mútuo oneroso, João devia a Tereza a importância de 100 mil reais. Ou seja, do João, o devedor, deve a Tereza 100 mil reais por conta de um contrato.
No intuito de ajudar o amigo em dificuldade, Leopoldo assumiu para si a obrigação de João para o que houve expressa anuência de Teresa. O que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceu nada mais que uma assunção de dívida, tá? Assunção de dívida. Ou seja, Teresa é a credora, João é o devedor. Leopoldo assumiu para si a obrigação de João. Ah, por quê? Porque quis ajudar o amigo, tá? E aí a Teresa aceitou. É importante esse final. Houve expressa anuência de Teresa, porque o credor tem que aceitar a assunção de dívida, tá? E aí a gente vai para os itens. Nesse caso, João ficará exonerado da dívida, salvo se Leopoldo, ao tempo da assunção, fosse insolvente e Teresa ignorasse essa sua condição. Ignorasse, pessoal, nesse sentido, não é que ela sabe e ignora, não liga, não é isso. Ignorar nesse sentido é não conhecer, não ter conhecimento. É ser ignorante sobre isso, tá? Então, nesse caso aí, tá correto o item? Tá correto. Peguem o artigo 299 do Código Civil, que é exatamente isso que diz. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, aquele é o credor, ao tempo da, aquele é quem está assumindo a dívida, né? Aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Ou seja, a Teresa, nesse caso, não sabia que o Leopoldo já era insolvente na época da assunção. Então, reparem que a gente tem dois requisitos aí para uma anulação dessa assunção de dívida. Quais são os requisitos? Primeiro, quem assumiu a dívida, o novo devedor, ao tempo da assunção, fosse insolvente. Não é que ele ficou insolvente depois, tá? É no tempo. Quando foi assinada ali a assunção de dívida, ele já era insolvente. Esse é o primeiro requisito. E o segundo é que o credor ignora essa condição, não sabia disso, tá? Porque se o credor soubesse e aceitasse mesmo assim, ele estava correndo risco, tá? Então, o credor não sabe e o Leopoldo, no caso, né, quem assumiu a dívida, era insolvente no momento da assunção. Correto, item A. B. Leopoldo poderá opor a Teresa as exceções pessoais que competiam a João? Não, tá? Se as exceções pessoais competiam a João, Leopoldo não pode opor. Isso também está no artigo, está no Código Civil, né? No artigo, vamos lá, o devedor, 302, o devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. A exceção pessoal, normalmente, é só aquela pessoa que pode opor. Tá? Uma coação, um dolo, um erro na obrigação, enfim, no negócio jurídico, tá? Então, 302 é a resposta. Reparem, pessoal, que a maioria das respostas, se não todas, está no Código Civil. E você não precisa saber exatamente onde está. Você tem que ter um conhecimento da legislação que lhe permita... Isso aí serve para a vida prática até de vocês. Lhe permita achar rápido as coisas, tá? Eu não sei decorar todos os artigos, nem de longe, mas eu sei mais ou menos onde achar cada um, que é o que mais importa, tá? Então, no caso concreto, até no atendimento ao cliente, ou para fazer a prova mesmo, que é pesquisada, né? Vocês terem noção de onde estão as coisas facilita muito. Para direito civil, para direito constitucional, administrativo, penal, processual, enfim, tá? Até numa audiência, você está na audiência e for fazer alguma arguição a um testemunha, contraditar uma testemunha, tá? É bom você ter os artigos em mente já. Vamos lá. Item C. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito de João, sem nenhuma garantia, independentemente de quem a tenha prestado. Também está errado, tá? Se for anulado, não é assim, não. Ó. Vamos lá. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, isso diz o artigo 301, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Então, está errado também. D de dado, preservam-se as garantias especiais originalmente dadas a Teresa por João, independente do assentimento dele, não, tá?
se houvesse garantia dadas por terceiro, os terceiros têm que aceitar a assunção para poder valer. Então, está errado. Também o mesmo artigo da questão anterior. Isso. 301. Tá? E João responderá apenas pela metade da dívida, ainda que Leopoldo não cumpra a obrigação assumida perante Teresa. Também não tem nem sentido essa questão. Tá, pessoal? Vamos ficar por aqui por hoje. A gente já resolveu mais de 10 questões. Acabo fazendo uma revisãozinha aí. Tem temas aí, não lembro mais, a prova já está feita de vocês, então tem temas que vão cair na prova dessas questões que a gente falou hoje. As outras questões que eu faria são as mesmas também dos exercícios, tá? Então é isso. Só falar um pouco aqui rapidamente sobre a prova. A prova de vocês vai ser naquele mesmo sistema, tá? 20 questões, ABCDE, 24 horas para fazer na quinta-feira que vem, de 0 hora até as 23h59. Acredito que vai ser assim de novo, tá? Prefiro que vocês entrem logados no Teams e façam a prova. Como tem gente que eu sei que não conseguiu acesso ao Teams, que está assistindo as aulas pelo YouTube, eu vou mandar o link também para a Andresa, para mandar o link só para essas pessoas, tá? Quem tem acesso ao Teams, eu prefiro que entre na plataforma e faça, tá? A não ser, pessoal, que por algum motivo a gente mude e faça como fez a prova passada, porque a prova passada não deu problema, né? Então, pode ser que eu mande o link para todo mundo, mas quem puder acessar pelo Teams, eu agradeço. Vocês vão conseguir receber mais rápido a nota de vocês. Ok? Qualquer dúvida, falem com a Andresa, ela me passa, ou então falem pelo Teams. De vez em quando eu olho o feed para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Então é isso. Bom restinho de semana, bom fim de semana para vocês. Até quinta-feira que vem. Não vai ter aula, né? Vai ser a prova, mas a gente vai se comunicando até lá, tá bom? Até mais, pessoal. Vou parar a gravação aqui, tá?